Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos gravar mais um videozinho aqui para falar de um assunto que eu acho bem interessante e que é relativamente novo. Mas assim, não que ele seja novo, ele já é um assunto que já está por aí há bastante tempo, mas agora ele começou a ser mais discutido, mais conversado, principalmente na roda das pessoas que colecionam, logicamente, colecionadores sempre, a respeito da gramatura dos LPs, né? Primeiro a gente tem que dizer, logicamente, que os LPs voltaram à moda, né? Já tem aí, vamos botar aí uns 20 anos, mais ou menos, que a tendência a voltar a colecionar os famosos long plays, né? Os discos, vou mostrar um aqui, por exemplo, um long play como esse daqui, que é o Pinturas em Exibição, do Emerson Lake Palmer, voltou a ser moda principalmente ou até exclusivamente para os colecionadores. Porque quem gostava de música no início dos anos 2000, ou seja, antes dos streamings, colecionava o CD, que era muito mais barato, que tinha uma qualidade de música melhor, tal. Só que com a volta de colecionar, a indústria percebeu que as pessoas começaram a procurar os LPs antigos e a colecionar esses LPs antigos. Então, a indústria, logicamente, disse, não, peraí, isso aí é um viés, eu posso ganhar dinheiro com isso. Então, vamos dar uma ressuscitada nisso e gravar novamente, voltar a prensar novamente os LPs. Só que, naturalmente, também pensar assim, não, vamos oferecer um produto melhor, não é mesmo? Não vamos continuar oferecendo aquela mesma qualidade, principalmente sonora, dos LPs lá. Poxa, LP eu acho que desde 1930 já existiam LPs. Que primeiro começaram com aquelas famosas 78 rotações, depois passaram a ser 33 rotações por minuto, o que cabia mais música, né? No 78 tinha menos músicas, e depois no 33 passou a caber mais música, os discos rodavam numa velocidade menor, né? Muito bem. Naturalmente eles começaram a investir principalmente no que é mais importante, que é na qualidade do áudio, na qualidade da mídia, não da mídia que você vai usar, do material que você vai usar, mas da qualidade sonora. O que passaram a fazer? Desde os anos 90, passou a se pegar os álbuns famosos, álbuns clássicos dos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80 e a remasterizar, ou seja, passar eles por processos mais modernos de qualidade de gravação, tá? Principalmente na remasterização, que é o processo que mais influencia na qualidade final do produto, sem alterar as características originais. Tá? Isso é muito importante dizer. E já temos um vídeo no canal falando um pouquinho sobre todo o processo de gravação, desde a captação, passando pela edição, passando pela mixagem, passando pela masterização, tá? Mais ou menos, eu já fiz um panoramazinho aí, tem um vídeo aí, se você quiser procurar, que eu tento esclarecer um pouquinho para leigos, né? O que são esses processos na gravação. Então, para melhorar a qualidade do LP, o mais importante é a remasterização desses álbuns. Esse álbum aqui, por exemplo, é de 1972, uma época em que a captação de som, a mixagem e a masterização ainda eram feitas de uma maneira muito mais, ou totalmente, muito mais rudimentar e totalmente analógica. Não havia processo digital. Tá? O processo digital vem a surgir, né, nos anos 90 e aí começa através do CD. Então agora surgiu essa questão que está se colocando muito, está se estampando. Eu não selecionei um álbum aqui bom, desses mais modernos, que vem estampada a gramatura do disco, tá? A gramatura do disco, o que é? É o peso do material que você usa, do acetato que você usa na confecção do disco propriamente dito. Eu vou tirar aqui esse daqui, tá? Esse daqui é o Emerson Lake Palmer, é o Pinturas em Exibição. E aqui, esse álbum aqui é um álbum bastante novo, quer dizer, a prensagem desse disco é bastante nova. Se eu não me engano, ela é 2010, mais ou menos, quando os japoneses lançaram essa edição, que é uma
reprodução fiel do álbum original de 72, ainda vem com um extrazinho aqui, ainda vem com um encartezinho, mas é uma reprodução fiel do álbum original no LP, tá? Esse álbum aqui é interessante, eu trouxe ele porque ele é novo, a qualidade de áudio dele é sensacional, muito boa mesmo, para LP ele tem muita qualidade, mas ele não tem essas famosas 180 gramas, porque agora os álbuns já vêm com isso estampado na capa, na ficha técnica, 180 gramas, álbum LP de 180 gramas, tal, que é a qualidade do acetato, a quantidade de acetato que você coloca aqui no disco, tá? Esse daqui não é, esse daqui é um tradicional, ele é de 160 gramas, talvez até um pouquinho menos, isso varia um pouquinho, né? Mas mais ou menos é classificado como 160 gramas, que é um álbum, é um disco que tem uma certa maleabilidade, estão vendo como ele curva um pouco mais, tá? Por quê? Porque ele tem uma quantidade menor de plástico aqui, menor de acetato, que é o tipo, né, do plástico que é usado aqui. E é um álbum novo, isso aqui é 2010, mais ou menos, tá? E não quer dizer que as 180 gramas interfiram na qualidade sonora do álbum, não quer dizer, tá? É nesse ponto exatamente que eu quero chegar. Que hoje em dia se está vendendo, de certa forma, uma ideia de que o álbum tendo um peso maior, pesando mais de 180 gramas, tem até, parece que já tem de 200 gramas, que isso melhora a qualidade sonora do álbum. Não é verdade, não altera, praticamente não altera, tá? É lógico que se você pegar esse álbum aqui, que vocês vão ver, uma edição bacana, complexa, mas com um disco só, ela tem um peso. Se você pegar, por exemplo, o Retorno ao Centro da Terra aqui do Rick Wakeman, que é de 99, essa edição aqui é de 2014, ele já vem com o disco de 180 gramas, o tal disco mais robusto, mais pesado, mais rígido, né? Mas ele nem fala, que ele nem promete aqui que isso vai melhorar a qualidade do sonora, qualidade sonora, não melhora. O que é que tem de melhor, de benéfico nesses álbuns que já vem com essa gramatura maior, que eu também trouxe para vocês darem uma olhadinha, é o Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman também, que tem, que ele vem até com dois, já que são 2 discos aqui dentro, que ele vem com 2 discos e já é com essa 180 gramas, quer dizer, ele é maior. Qual é a vantagem do LP, do long play, com 180 gramas ou 200 gramas? A vantagem é porque, primeiro, ele é mais resistente. Logicamente, ele vai durar mais tempo. Ele é muito mais duro, muito mais rígido, né? Com a questão do peso maior, ele também é um disco mais estável. Quando você coloca no toca-discos, você vai perceber que ele não tem aquelas ondulações. Se você pegar os discos mais leves, principalmente aqueles lá da década de 70, da Som Livre, Indústria Nacional, você vê que mesmo você apoiando ele fazia uma ondulação. Se você parasse na frente do toca-disco, você ia ver que ele fazia uma ondulação, que o braço ficava oscilando assim em cima do disco, porque qualquer coisinha o disco ficava oscilante. E isso muitas vezes acabava estragando a experiência sonora, porque nessas oscilações o braço podia até pular, podia até sair da ranhura, tá? Mas mesmo que ele não saísse da ranhura, ele perdia um contato mais preciso. Por isso também o toca-disco tem que ser de boa qualidade. Você não pode ter um toca-disco muito vagabundo, porque o braço é muito leve. Esse é uma sutileza, tá, gente? Tem que ter um equilíbrio muito grande para o braço não ser muito pesado e também não ser muito leve. Tem que haver. Por isso é que um bom toca-disco é uma coisa fundamental. Mas voltando a falar do peso do disco. Então, quando o disco é mais pesado, ele se apoia todo, ele não oscila, você vai ver que o braço vai ficar basicamente na posição correta, sem oscilações, sem possibilidade de pular, né? Que era um problema grave antigamente, o disco de repente saltava e não ficava na posição, e às vezes o braço corria várias faixas, né? E isso às vezes até arranhava o disco. Então, a vantagem
dos long plays, dos LPs de 180 gramas, de 200 gramas, é que eles são muito mais estáveis, corre muito menos risco de acontecer um acidente na hora da execução da música, são muito mais duráveis, são muito mais resistentes, né? Se você apoia o disco, costuma guardar seus LPs nessa posição assim, que é muito comum, né? A gente apoiar o LP assim, até porque a capa é bonita, a gente quer botar para exibir e tal, ou então guarda como se fosse um livro, né? Você encaixa ele numa discoteca tal. Então, o disco mais pesado, mais grosso, mais inflexível, ele sofre muito menos com essa posição, tá? Além de ser submetido eventualmente a um calor, se você, por exemplo, os discos dos anos 70, eu inclusive tenho uma experiência muito particular com isso, que eu comprei um álbum uma vez, se eu não me engano, foi até do Jon Lord, grande tecladista do Deep Purple. Eu comprei o Before I Forget, que é um álbum excelente, eu adoro aquele álbum. Então eu comprei assim que saiu o LP e deixei dentro do carro, né? Fui fazer uma outra coisa, deixei dentro do carro. Não ficou nem no sol, não, estava na sombra. Mas o calor dentro do carro empenou o disco, mas de dar rugosidade mesmo. Por quê? Porque a quantidade de acetato naqueles discos dos anos 70 era ínfima. Eles queriam fazer o disco mais barato possível, né? E lucrar o máximo possível. Então, o disco tinha pouquíssimo acetato. Eu acredito até que naquela época, eu nunca parei para pesar o disco, mas acredito que não tinha nem 160 gramas, devia ter menos ainda. Um LP devia ter menos de 160 gramas. Então, era um disco muito frágil. Por às vezes ele já saía da loja, ele já saía com alguma ondulação. E isso na hora de executar, de você colocar o braço em cima e ficar vendo aquele braço levantando e descendo, você percebe que a qualidade da reprodução não vai ser boa. Essa é que é a grande vantagem, ou são as grandes vantagens do famoso LP novo, que todo mundo fala aí que tem 180 gramas ou até 200 gramas, tá? É a qualidade na conservação do disco, na reprodução do disco, mas não representa absolutamente nada na qualidade sonora. A qualidade sonora de uma gravação de um LP tem muito mais a ver, ou tem até exclusivamente a ver com o processo de produção do disco, desde a gravação, a edição, a mixagem, a masterização. Isso é que faz diferença na qualidade sonora. O ganho do disco mais pesado, mais robusto, é na hora da reprodução. Ele é mais estável, evita acidente e ele é mais resistente ao tempo, à maneira como você guarda os seus discos. Logicamente, a gente tem que guardar com enorme cuidado, mas eles são muito mais robustos, muito mais resistentes. Tá bom, gente? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos LPs, que agora tem vindo com esse carimbo, né? LP de 180 gramas. Parece que aquilo ali é fundamental para a sua experiência sonora. Não é mesmo. Muito mais importante é o processo de masterização que chega até ali e também o equipamento que você vai usar para ouvir. Tá bom, gente? Fica esse papo aqui do canal Coisa de Colecionador, porque coisa de colecionador é qualidade acima de tudo. Até a próxima.